Bom, como identificar o gargalo da sua produção? Essa é a pergunta de $1 milhão que eu vou entregar para vocês de graça. Imagina só, hein? Deu a louca no gerente. Vamos lá. MFV, então, né? A gente tem aí o mapa de fluxo de valor, o Value Stream Mapping, que a gente vem falando nos últimos 2 vídeos. No MFV, a gente tem essa representação, essa caixinha, né? Que é a caixinha ali de cada etapa, cada processo do nosso... cada atividade do nosso processo produtivo. A gente costuma colocar um nome, né? Então, da atividade, finalização, montagem, pré-montagem, separação, mistura, enfim. E a gente tem alguns dados ali que são os dados principais de cada etapa. A lista aí é um pouquinho grande, mas vai dar para entender tranquilamente. Então a gente tem o TC, que é o tempo de ciclo. A gente tem o Setup, que é quanto tempo a gente leva para fazer trocas e deixar a operação disponível para a produção. Lead Time é o tempo total de atravessamento dessa peça. Pode ser a gente pode olhar o tempo, né, dentro dessa caixinha, que é o mesmo conceito do Lead Time, mas o Lead Time a gente está falando do atravessamento completo da peça durante o fluxo, e o tempo a gente está olhando para o atravessamento em uma caixinha. Disponibilidade, ela é em percentual e é quanto essa atividade está disponível para trabalhar para o nosso fluxo, né? Então seria mais ou menos aí como... imagina num escritório de contabilidade, ele tem 10 empresas e tem uma pessoa que trabalha nesse escritório. Então a pessoa, na teoria, estaria 10% do tempo disponível para cada cliente. Seria algo mais ou menos desse tipo. Então a gente tem um tempo total, e quanto desse tempo total a gente trabalha com essa atividade, com essa família, né? Ok. Quantidade de pessoas, máquinas. Então, quantidade de pessoas, ela está representada na nossa caixinha ali por aquela bolinha com um semicírculo embaixo, né? A gente vai colocar 1, 2, 3 ali para mostrar quantas pessoas ou quantas máquinas existem num processo. E Takt Time operacional. Takt Time é onde geralmente vai ter as dúvidas. A gente vai entrar no cálculo sobre esse Takt Time hoje. Lote. Lote é quantas peças entram na nossa atividade por vez. Então, se a gente faz uma de cada vez, o lote é 1. Se a gente faz uma fornada de pão de queijos, vai ser quantos pão de queijos cabem na forma ali, ou no nosso forno, né? Então, vai ser 20, 50, 10, enfim, é o lote de produção. E a gente vai ter outros dados ainda no MFV, né? Como a demanda, o inventário e o tempo de estoque, que é nada mais do que a conversão do inventário em dias, né? Ok. Bom, vamos lá para um exemplo simples agora a respeito de tempo de ciclo e lead time. Já vamos matar esses dois para não ter mais dúvidas, tá bom? Então, basicamente a gente tem aí uma etapa de montagem. Essa etapa de montagem tem um lote de produção de 10 peças. Então a gente vai montar sempre 10 peças. Por que 10? Por uma questão do nosso processo produtivo, né? Poderia ser 2, poderia ser 1, mas nesse caso eu quis dar o exemplo com 10 para vocês entenderem. Então, você vai lá no Gemba e vai acompanhar, vai levar seu caderno e vai levar o seu cronômetro. Perfeito. Repara que as peças não estão ainda dentro da montagem, né? A primeira etapa é justamente começar a montar. Para começar a montar, existe o setup. Se a gente olhar nessa caixinha, o setup é de 10 minutos. Então, o tempo de reposição dessa atividade é o setup, é o TR, de 10 minutos. Ele não vai entrar na conta que a gente vai fazer agora do tempo de ciclo. O que acontece? Quando começa a processar, a gente marca o horário. Então, por exemplo, 2 da tarde, início do processo. Aí você vai ficar lá, vai ficar acompanhando. Saiu alguma peça? Não. Saiu outra peça? Não. Saiu outra peça? Não. Quando sair a última peça do lote, a gente vai medir o tempo final. Então, você começou a contagem do tempo às 2 da tarde, terminou ali às 7 horas da noite. Bom, é claro que se você vai fazer isso no Gemba, você já tem mais ou menos uma previsão do tempo que as coisas demoram, né? Então você não ficaria exatamente ali ao lado da máquina com o cronômetro sempre a postos, né? Você já perguntaria, bom, então entram 10, quanto tempo mais ou menos que fica pronto? Ah, vai levar umas 3, 4 horas.
Aí você volta lá no processo com 2h30 mais ou menos e pronto. Você marca esse tempo final. Então entrou às 2, saiu às 7 da noite. Quantas peças foram produzidas nesse caso? 10. Qual que é o nosso tempo total? O nosso tempo total vai ser a hora final menos a inicial, 5 horas, mais 10 minutos de setup, mais 10 minutos de preparação. Então, nosso tempo total, 310 minutos. Tempo de ciclo. O tempo de ciclo vai ser o nosso tempo de produção. Então, lembra que eu falei que o setup não entra na conta de tempo de ciclo? Então, a gente tem o tempo de produção, a gente ficou efetivamente trabalhando nessas peças 300 minutos. E ok, né? A partir desses 300 minutos, a gente conseguiu produzir 10 peças. Então, a gente tem aí um tempo de ciclo de 30 minutos por peça. É só dividir o tempo total de produção pela quantidade produzida. Digamos que é uma máquina que gospe coisas, né? Eu fiz um MFV numa fábrica de soros. E lá é uma indústria de alto giro, né? Alto volume, um produto de valor agregado baixo. E ela fazia muito soro, toda hora. E se você praticamente não consegue contar 1, 2, 3, 4, 5, o que você faz? Você starta um tempo, então eu vou medir aqui meia hora. E no final dessa meia hora você vê quantas peças saiu. Pede para o operador separar, põe tudo numa caixa, põe tudo num lugar reservado e no final você conta. Você consegue saber a quantidade de peças produzidas sem maiores problemas. Sempre fazendo essa lógica. Quanto levou de tempo e quanto produziu. Vai ser assim mesmo, 30 minutos por peça. Não é peça por minuto, né? Ele é o inverso da frequência. O tempo de ciclo é justamente a frequência com que a peça ou produto é realmente completado em um determinado processo em operação. O detalhe aqui é que a gente vai cronometrar. Eu sempre prefiro cronometrar do que medir esse tempo a partir de dados do sistema. Porque o dado do sistema ele pode vir corrompido, né? Pode ser que as pessoas apontem isso que começou, mas não tinha começado, ou já tinha terminado, enfim. Eu não confio. Eu prefiro ir lá e observar. Passa um dia inteiro que seja no processo, mas você consegue já pegar esses dados em primeira mão, sempre mais garantido. Então, o tempo de ciclo é esse tempo que o operador leva para terminar todos os elementos de trabalho antes de repetir. Então, se ele precisa fazer várias atividades ali dentro daquela nossa caixinha, ele vai fazer todas essas para cada item e pronto. Todas essas para cada item e pronto. Nesse caso, o nosso lote era de 10, então a gente dividiu por 10. Se fosse um lote unitário, não precisaria dividir, ou a gente dividiria por 1, né? Então, você vai sempre pegar o tempo de produção e dividir pela quantidade de peças produzidas. Ok. E o lead time? O lead time não, ele já é o tempo total que a peça leva para se mover ao longo de um determinado processo, ou um fluxo de valor, do início até o fim. Então, o lead time ele vai ver esse tempo de atravessamento. Acho que é o melhor nome que a gente pode chamar aí, é o nome menos confuso, né? Então você pode marcar uma peça no início, né? Determinado, eu tenho aqui uma garrafa d'água. Você põe uma marcação nela, uma etiqueta, qualquer coisa, ela vai percorrer todo o nosso processo. Quando ela chega lá no final, esse é o nosso tempo de atravessamento, o lead time. E isso vale para todas as etapas, né? Então a gente tem um tempo de atravessamento em cada uma das atividades individuais do nosso MFV. Beleza? Até aí? Ok, e o nosso tempo de agregação de valor? Então o tempo de agregação de valor, ou TAV, é o tempo que os elementos de trabalho, que cada bloquinho separado do nosso MFV, efetivamente transforma o produto. Então ali no nosso caso, a gente gastou 30 minutos por peça para fazer a transformação. Foram 300 minutos no total, esses 300 minutos mais os 10, 310 minutos é o lead time. Tempo de ciclo é 30 minutos naquela caixinha. Agora, quando a gente olha essa figura, a gente tem 3 caixinhas, né? Então, pré-montagem, montagem e teste. A pré-montagem levando 15 minutos, a montagem 30 minutos e o teste 5 minutos. Com isso, a gente sabe aí que o nosso tempo de agregação de valor vai ser a soma desses tempos individuais.
Então, sempre lembrando da conversão, né? 15 minutos por peça. Às vezes, essa conversão pode ser por quilo, às vezes essa conversão pode ser por máquina, enfim, a gente tem que sempre pensar em qual unidade que a gente vai trabalhar essa conversão aí. Esse é um dos pulos do gato para conseguir fazer um MFV bem feito, né? Todas as unidades têm que ser compatíveis para a gente somar banana com banana, laranja com laranja. Aqui a gente está interessado em tempo, então a gente somou todos os tempos dessas atividades. Ok? 50 minutos, tempo de agregação de valor. Lá no primeiro vídeo a gente falou que o tempo total ali dava 12 com 10, 22, 22 com 4, 26, 27 dias. Então, dividindo 50 minutos por 27 dias, a gente tinha aquele percentual de agregação de valor, o 1%. Então, se a gente quiser melhorar o nosso processo, a gente precisa trazer esse percentual de agregação de valor mais para cima. Como a gente vai fazer isso? Repara que a gente está olhando um comparativo de 50 minutos com 27 dias. Então, se a gente aumentar ali de 30 minutos para 130 minutos, ou seja, se a gente ficar agregando mais valor na peça, a gente vai ter um percentual que vai ser praticamente o mesmo. De 1% ele vai ser para 2%, se a gente melhorar muito. Então, não é exatamente isso que a gente está querendo. A gente está querendo reduzir os 27. Né? Se a gente tem uma conta, uma divisão que tem um numerador por um denominador, a gente está dividindo 50 minutos por 27 dias. Se a gente reduzir os 27 dias, a gente vai aumentar a nossa agregação de valor. É isso que a gente está pretendendo no MFV. E esse foi justamente o fechamento do primeiro vídeo, né? Esse é o segredo da Toyota. É o segredo do Lean Thinking, né? Reduzir os desperdícios e os processos que não agregam valor. Ok, e o tempo de troca? O tempo de troca é justamente o setup. Ele deve ser contabilizado no lead time como o tempo total. Por quê? Porque o setup ele influencia, né? Se aquele nosso processo está fazendo a cada 30 minutos, ele faz uma peça e ele opera com 10. E depois que ele termina os 10, para ele pegar mais 10, ele gasta 10 minutos fazendo o setup, organizando, limpando. A gente tem aí esse tempo de troca, né? Então, a gente precisa contabilizar no tempo porque a gente não vai ter esse tempo todo disponível para trabalhar. Ok, e aí entra uma dúvida grande, né? Como eu faço para quantificar, como que eu faço para ter o valor de estoque, né? Esse tempo de estoque. Essa é uma dúvida recorrente para quem está começando a fazer os mapeamentos. Então a ideia para o MFV é que a gente vai converter os 120 peças desse exemplo para dias. Como a gente faz isso? Aí entram alguns cálculos, mas não se assustem. Basicamente a gente tem aí, já falando no mapa, né, situação atual ali, futura dá na mesma para esse exemplo, mas a gente tem 300 peças por mês. Essas 300 peças a gente vai trabalhar efetivamente 22 dias. Por que 22 dias? A gente vai desconsiderar aí finais de semana, feriados. Na média eu sempre considero 22 dias, eu acho um tempo bem razoável. E nesse caso a nossa fábrica trabalha 8 horas por turno. Quantos turnos por dia? Um turno. Então é um turno. Pronto, uma fábrica simples, tem ali um turno, não é 12 por 36, trabalhou as 8 horas, vamos todo mundo embora, acabou o banho. Como a gente vai calcular a quantidade de horas no mês? Então a gente tem 8 horas por turno, a gente tem um turno por dia, a gente sabe então 8 horas por dia. 22 dias por mês, a gente tem um total de 176 horas por mês. Paradas na fábrica. É importante a gente colocar as paradas, porque se a gente não refina esse número, o nosso valor de estoque ele vai ficar prejudicado, né? Então a gente poderia dividir lá, considerar o mês como 30 dias? Poderia, mas ele ia ficar prejudicado. Na prática, 22 dias me parece mais correto. Paradas na fábrica, a gente aí precisa acompanhar o histórico, né? Pegar um histograma ou um dado histórico e ver por mês quanto tempo a fábrica fica parada. Por que ela fica parada? Pode ser uma manutenção, né? A gente está falando aí 2 dias. Às vezes a sua fábrica fica parada 10 dias durante o ano para manutenção. Ou dar férias coletivas para o pessoal. Enfim, aqui a gente precisa converter por mês. Então eu trouxe um exemplo simples, 2 dias
de paradas por mês. Horas úteis trabalhadas por mês. Então a gente tinha 176, a gente tirou 16, ficamos com 160 horas disponíveis naquele mês. Qual que é a demanda então em peças? 300 peças por mês, dividido por 160 horas por mês. Aí a gente vai cancelar um mês com mês e vai sobrar 1,875 peças por hora. Então, repara que se a gente dividisse o 300 por 30 e dividir por 24 horas, ia ser um número completamente diferente desse que a gente tem. Então, olhando a demanda por hora, a gente consegue multiplicar pela quantidade de horas no turno e a gente sabe aí 15 peças por dia. Ah, pode ser que seu MFV seja diferente? Pode. É provável? Muito provável. Aí é importante você entender o conceito e adaptar para a sua realidade. O importante aqui é saber essa demanda. 15 peças por dia. Quantos minutos são trabalhados no mês? 9.600 minutos por mês. Tempo de estoque. Bom, você foi lá e viu que nesse momento do fluxo, nesse local de estoque, existiam 120 peças. Pode ser mais? Pode ser menos. Tanto faz. O importante aqui é que você tire a foto de todos os estoques mais ou menos ao mesmo tempo. Então deveria ser no mesmo dia. Ah, não consigo no mesmo dia, então hoje e amanhã. Né? Você medir esses estoques intermediários num horizonte aí muito próximo, para você realmente conseguir pegar uma foto e de forma que o seu processo não tenha dados poluídos, né? Porque ele vai caminhando esse estoque ao longo do tempo. Mas em qualquer momento que você for no teu processo e tirar uma foto do seu estoque, ele vai ser representativo. Geralmente é assim que funciona. A não ser que tenha ocorrido uma quebra de uma máquina excepcional, uma falta de alguém, enfim. É sempre importante fazer um mapeamento do atual, como as coisas acontecem no voo de cruzeiro, né? Então no dia a dia, sem nada muito grave ter ocorrido. Perfeito. Então a gente tem ali o tempo de estoque, 120 peças dividido pela nossa demanda, né? 1,875 peças por minuto. A gente sabe que o nosso estoque aí é de 8 dias. Então, perfeito. A gente, para finalmente calcular o tempo de estoque, você vai pegar a quantidade de estoque. A fórmula é simples, o importante é entender o conceito, né? Quantidade de estoque dividido pela pela demanda, né? No caso, 120 peças dividido por 15 peças por dia. E aí a gente chega num tempo de estoque de 8 dias. Ou seja, esse estoque vai ficar ali 8 dias. E aí a gente entra na grande estrela do MFV, no motivo pelo qual o MFV é uma ferramenta tão fascinante e tão importante na história e muito usada, né? Que é o Takt Time. O Takt Time ele vai trazer para a gente o quê? O ritmo que o cliente compra o nosso processo. Então, o Takt Time é exatamente aquilo que a gente falou, 1,875 peças por minuto. É isso que o cliente está comprando. É isso que todo o nosso processo precisa entregar. Então, a gente vai sempre olhar para o Takt Time pensando no seguinte, o que o cliente está comprando? Por quê? Não adianta a gente produzir mais do que o cliente compra, vai ficar em estoque. Ficar em estoque é ruim. Não adianta a gente produzir menos do que o cliente compra. Por quê? Porque a gente não vai ter para vender, então o cliente não vai ser atendido. Também é ruim. A gente precisa produzir na medida. É da mesma forma que uma banda, né? O Takt Time vai ser esse bumbo, pam, 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 que vai marcar o ritmo da nossa produção. Então a gente tem aí, quanto tempo eu tenho disponível? X horas. Qual que é a demanda média? É tanto. Pronto, o nosso Takt Time é esse. Agora, como a gente faz para analisar se cada etapa individual consegue atender o nosso Takt Time? Então a gente vai olhar para o Takt Time operacional. Isso aí é engraçado, porque tem vários sites, tem vários cursos, tem vários vídeos, mas a gente não vê isso sendo propagado, assim, esse conhecimento, né? Então, eu acho que é importante a gente falar um pouco disso. Então, o cálculo do Takt Time operacional é o seguinte, a gente tem um tempo disponível para a produção,
olhando para um equipamento, né, para uma etapa do nosso processo, a gente vai multiplicar esse tempo disponível pelo nosso OEE, que é o Overall Equipment Efficiency, ou seja, vai multiplicar pela eficiência, e a gente vai multiplicar pela disponibilidade. Isso tudo a gente vai dividir pela demanda média do período. Então, cada processo individual ele vai precisar produzir conforme o seu TACT. Ficou claro? Não sei. Espero que tenha ficado. Olhando para o TACT Time operacional, a gente vai comparar ele com o nosso tempo de ciclo. Se o TACT Time for maior do que o nosso tempo de ciclo, quer dizer que a nossa atividade ela está operando bem, ela está atendendo a demanda do cliente. Porque o TACT Time ele sempre vai dar essa noção de frequência. Se a frequência é baixa, quer dizer que eu posso produzir mais lentamente. Se a frequência é muito alta, quer dizer que eu preciso produzir com um ritmo mais rápido. Então, cada processo ele vai ter que produzir conforme o seu TACT Time operacional. Se o TACT Time for menor do que o tempo de ciclo de uma determinada atividade, aquela atividade é um gargalo. Ou melhor, aquela atividade ela não atende à demanda do cliente. Por que ela não necessariamente é um gargalo? Porque podem ter outras atividades que também não atendem às demandas do cliente. Se em um processo uma atividade não atender, a gente já não consegue atender. Por quê? Porque para entregar o produto final, você vai ter que ter todas as etapas cumpridas dentro do seu tempo disponível, né? Então essa é a teoria das restrições, dos gargalos, né? Você não vai atacar todas as etapas, mas você vai atacar a que estiver mais longe do seu TACT Time operacional. Esse é um grande orientador das melhorias aí quando a gente está olhando para Value Stream Mapping, para MFVs. Então é assim que a gente vai achar o gargalo. Então, analisando a linha do tempo de um MFV, a gente percebe que a soma dos tempos de agregação de valor, ela vai ser sempre menor do que o nosso lead time. Não tem como ela ser maior. Por quê? Porque o lead time já compreende ela. E quanto menor, nessa faixa que a gente comentou nos vídeos anteriores, aí de tempo de ciclo, né, a agregação de valor, o TAV, vai ser em torno de 5% do teu lead time total. 10%, provavelmente você fez alguma coisa errada. Muito comum, 2, 3, 1, nessa ordem de grandeza.